Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na última sexta-feira o IBGE divulgou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, mostrando que a taxa de desemprego no Brasil em 2020 fechou com média de 13,5%, que é a maior da série histórica do IBGE, que começou ali em 2012. A gente lembra que naquele ano, inclusive, a taxa de desemprego foi de 7,4%, quase metade, né, do que é hoje. Esses números refletem, na verdade, os impactos da pandemia, mas não só isso também, né, Fausto? Bem, esse dado, Glauco, ele é bastante importante porque ele consolida, né, ele fecha o ano e, de certo modo, a gente tem aí um bom indicador em relação à taxa de desemprego de 2020. É uma taxa de desemprego que sim teve impactos da pandemia. Vamos lembrar ali que em janeiro a gente estava falando em alguma coisa perto de 12 milhões de desempregados, e vamos terminar o ano aí no final de dezembro com cerca de quase 14 milhões, 13 milhões e 900 mil desempregados. É a maior taxa desde o começo da série, e ao mesmo tempo a gente vai refletindo aí dois fenômenos. O primeiro é que a gente vinha com uma taxa de desemprego já alta, esse patamar novo de desemprego se estabelece principalmente ali a partir de 2016, ele se mantém, e a pandemia acelera esse processo de desorganização do mercado de trabalho. Além disso, é bastante importante porque o último trimestre mostrou para a gente ali uma pequena recuperação do mercado de trabalho, ou seja, em relação ao trimestre anterior, muito em função, primeiro, dos finais do ano, o que é muito normal, ou seja, normalmente os finais de ano você tem aí incorporação de pessoas no mercado de trabalho em função das festas de final do ano, do comércio e etc., e também, de certo modo, ali a redução do isolamento social, o que coloca para nós uma série de questões, uma vez que a pandemia não foi superada, e ao a pandemia não ser superada, o que a gente vai vendo é o que vai vir aí, o que está acontecendo nesse trimestre em relação a perda de postos de trabalho. Muito provável que aquela recuperação do último trimestre que a gente começou a assistir, ela recue. Ao mesmo tempo, Glauco, é bastante importante, para além da taxa, a gente olhar ali que alguma coisa próxima a 10 milhões de pessoas, no último trimestre vai ser 8 milhões, saíram do mercado de trabalho. Ou seja, nós estamos com a menor taxa de ocupação da série histórica e também a maior taxa de pessoas fora do mercado de trabalho. E aí não por causa do desemprego, mas porque abandonaram, deixaram de procurar postos de trabalho. Isso é bastante grave, é o que coloca para nós aí que o contingente de pessoas que de alguma forma não tem renda é muito maior do que muitas vezes a própria estatística pode mostrar. Então nós estamos aí num daqueles momentos em que a gente ainda está com a questão da pandemia. A questão da pandemia não só não foi superada, como nós estamos aí na maior média de taxa de mortalidade do período, chegando aí a um ano de enfrentamento da pandemia com mais de 250 mil mortos, e todo o impacto que de alguma forma ele está causando na vida das pessoas, na vida das famílias que perderam seus entes, um preço incalculável, mas também em relação à economia e principalmente aí nesse caso a questão da taxa de desemprego e a renda. E Fausto, tem dois dados aqui do IBGE que chamam a atenção. Um deles é que o rendimento médio cresceu 4,7% no ano passado, estimado agora em R$ 2.543. Mas não é exatamente porque as pessoas passaram a ganhar mais, e sim porque as vagas de menor remuneração foram eliminadas. Isso aqui, outro dado, evidencia esse fato, que é a massa de rendimentos ter caído 3,6%. 8 bilhões a menos de massa de rendimentos no Brasil. É mais um dado que aponta aí que a parcela mais pobre da população acaba pagando a conta, e também reforça a necessidade de um auxílio emergencial, assim, da forma mais urgente possível, né, Fausto? Não há dúvida, e aí tem duas questões, né, como a gente fala, são chamados efeitos estatísticos, né. Efeito estatístico é que a pesquisa ela vai trabalhar com a média, né, vai trabalhar com a amostra e com média,
e de alguma forma ela é influenciada por aqueles que permaneceram no mercado de trabalho, ou seja, quando a massa de rendimentos cai, é porque menos pessoas estão recebendo salário, estão recebendo renda, e isso, de certo modo, o número indicou para a gente. Na outra ponta, o que vai indicar para a gente esse crescimento do rendimento é porque aqueles que ficaram no mercado de trabalho são aqueles que têm maior renda, aqueles que mantiveram, que têm uma melhor condição de inserção no mercado de trabalho. Isso coloca para nós um enorme desafio, porque desde o começo da pandemia a gente já vinha percebendo que aqueles que estavam perdendo os seus empregos são os trabalhos mais precários, empregos com menor remuneração e com menor formalização, ou seja, com uma taxa de informalidade maior. Essa é uma característica do mercado de trabalho brasileiro, bastante heterogêneo, e em todas as crises, de alguma forma, aqueles que estão nesses postos mais precários são os que sofrem mais. E eles não sofrem só do ponto de vista do próprio posto de trabalho, Glauco, eles sofrem também porque o acesso deles ao sistema de proteção social é muito limitado, uma vez que uma parte importante de todo o sistema de proteção social está vinculada à contribuição para o INSS, e eles estão fora disso, seja do seguro-desemprego, seja ali no fundo de garantia, os processos de proteção ali na hora que o sujeito perde o seu emprego. Então, é óbvio que quando isso acontece, é bastante importante que você tenha na sociedade em geral, por dentro do sistema público ali de proteção social, algum mecanismo que os auxilie. O que foi criado ali no meio do ano passado, que é o auxílio emergencial. A gente está no meio dessa disputa agora com o atual governo, e vamos lembrar, quando a gente fala de auxílio emergencial, a importância do ano passado foi que o aumento do auxílio emergencial ficou muito próximo ao valor da cesta básica, o que deu minimamente para essas famílias conseguirem sobreviver. A proposta que o governo coloca agora novamente é, primeiro, um valor muito aquém, ele fala em alguma coisa perto de R$250, e na outra ponta um enxugamento do número de pessoas que vão receber esse benefício. Além disso, coloca várias condicionantes, e as principais são de alguma forma atacar os recursos garantidos e vinculados dos direitos sociais, saúde e educação, isso no momento de pandemia, o que não faz o menor sentido. Por fim, Glauco, é sempre bom lembrar que quando a gente fala de rendimento, a gente tem que o tempo todo estar comparando esse rendimento com a capacidade de compra das pessoas, ou seja, o poder de compra do cidadão. Num ano em que os alimentos tiveram uma alta bastante acentuada e que, de alguma forma, o índice de inflação não conseguiu refletir a totalidade da perda de rendimento dessas populações mais pobres. As populações mais pobres, a gente teve um aumento da cesta básica da casa dos 25%, um aumento aí dos alimentos, em média, em torno de 15%, e uma inflação média em torno de 5%. Ou seja, quando a gente olha para isso, a população mais pobre foi aquela que foi mais penalizada com a inflação e com as altas dos preços, somado à perda de renda, que a gente tem aí uma perda de capacidade de compra, de poder de compra bastante grande, num ano muito difícil que foi 2020. Agora, Fausto, a gente tem esse índice de desemprego bastante elevado, a gente sabe que existe uma correlação entre o crescimento da economia e também a geração de empregos, mas vai ser suficiente a economia voltar a crescer para recuperar os postos de trabalho perdidos? Porque quando a gente vê, por exemplo, justamente o início aqui da série histórica da PNAD contínua do IBGE, o desemprego em 7,4% em 2012, em 2013 foi 7,1%, a gente tem como voltar a esse estágio só com o crescimento econômico, ou serão necessárias outras medidas para que a gente possa chegar a um índice aproximado? Bem, Glauco, primeiro que a gente precisa de fato voltar a crescer, e voltar a crescer do ponto de vista econômico para cima dos patamares médios que a gente começou a crescer depois da grande crise ali, que a gente teve ali no meio da década passada. A partir de 2017, 2018, o Brasil voltou a crescer em torno de 2%, um pouco menos de 2%, ficou girando ali em torno de 2%, e agora a gente muito provavelmente vai ter um tombo aí muito perto entre 4% e 5% do PIB. Primeiro que você tem que recuperar esse crescimento, acho que isso é bastante importante. Segundo que você precisa crescer muito acima disso, você precisa crescer acima de mais de 3% para você de fato conseguir absorver mão de obra a partir do crescimento. E a outra questão colocada é que a tecnologia, de certo modo, se acelerou durante a pandemia, e você tem a perda líquida de postos de trabalho e um descasamento entre a preparação da geração que está hoje no mercado de trabalho
e a tecnologia utilizada. Então a gente ainda vai ter um processo de adequação dessa mão de obra em relação à necessidade do próprio mercado e da tecnologia que está sendo imposta. Tudo isso é bastante difícil e bastante precário, né? A gente vai num país em que tem uma dificuldade muito grande de lidar com as políticas de qualificação profissional, com as políticas de inserção no mercado de trabalho do jovem, ou melhor, na verdade, não há política de fato em relação a isso. Para você pensar em enfrentar uma taxa tão grande de desemprego e de alguma forma buscar colocar a taxa de desemprego em patamares como a gente viveu ali no meio da década, do começo do milênio, ali em torno de 2006 até 2010, a gente de alguma forma precisa primeiro crescer, voltar a crescer, e crescimento com o desenvolvimento social, e a gente precisa de alguma forma que o Estado como um todo, a sociedade como um todo, coloque a questão do emprego no centro da sua política. Não é o que nós estamos vendo, seja do ponto de vista da política de preço, seja do ponto de vista da política de juros, seja da política em geral aí que a gente tem. De alguma forma os fundos públicos estão sendo desmontados e são a partir dos fundos públicos que você historicamente construiu políticas de emprego e renda no Brasil. Esse é um enorme desafio que eu diria que esse governo não está muito disposto a enfrentar. A tese é que a desregulamentação, a perda dos direitos vai gerar novos postos de trabalho. E a história mostra que não é isso. Você precisa de crescimento econômico de um lado e precisa colocar a questão do emprego no centro da sua política. É algo bastante complexo, mas que imediatamente a principal ação hoje é você de alguma forma debelar a pandemia. Enquanto a gente não debelar a pandemia, não conseguir vacinar uma quantidade bastante grande da população, ou seja, a maioria da população, todos esses debates acabam ficando em segundo plano. Tá certo, Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.